Muita coisa para falar hoje. Então, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos muito bem. Nós vamos iniciar a nossa aula de estatística experimental e hoje é a nossa primeira aula prática, né? Nós vamos fazer a primeira aula prática hoje de estatística experimental. Nós vamos ver, então, como aula prática, né? Uma forma da gente utilizar tudo aquilo que a gente já aprendeu, né, na estatística até agora, a gente poder usar para poder, então, a gente rodar uma análise estatística, né, em algum software estatístico, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, deixa eu começar apresentando aqui para vocês. Se ficar, quem quiser, quem conseguiu baixar o SAS em casa, né, fazer o acesso ao SAS e quiser, né, entrar ao mesmo tempo que eu e ir trabalhando no SAS aqui junto comigo, a gente vai trabalhando aqui juntos, tá? Fiquem à vontade, tá certo? Posso parar na hora que precisar, tá, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar, fazer qualquer intervenção aí, não tem problema algum não, tá? Pedir para voltar, a gente volta tranquilamente. Vou começar apresentando aqui. Então, deixa eu só apresentar aqui, né? Bom, pessoal, então, nós vamos ver hoje a primeira análise, né, que a gente vai fazer, como aula 1, análise estatística no SAS, como aula prática dessa disciplina. Então, esse aí é o SAS, né? O SAS é apenas um entre vários softwares estatísticos que nós temos aqui para resolver, né, os nossos problemas do dia a dia. O SAS, junto com o R, são os mais famosos deles. O SAS reinou por muitos anos sozinho, né? Muito tempo ele era praticamente o principal software estatístico. Hoje nós temos o R, que toma uma fatia muito grande, aqui no Brasil, inclusive, o pessoal tem usado muitas vezes muito mais o R do que o próprio SAS, mas o SAS, ele foi talvez o primeiro grande programa estatístico no mundo e continua sendo, né, um importante programa estatístico aí. É mais ou menos aquela historinha do Windows e do Linux, né? Primeiro o Windows foi lançado, depois veio outros sistemas operacionais, dentre eles o Linux. A vantagem do Linux é que o Linux era de graça, era de código aberto, de graça. Assim como o R é de código aberto, era de graça. E o SAS ele era pago. Então, isso fez com que o R se popularizasse muito mais nas universidades, né, nos centros de pesquisa, porque o SAS a gente precisava ter uma assinatura dele para trabalhar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o preço da assinatura ali, mas é quase 50 mil reais. Né? Então, era muito, muito caro, né, uma instituição ter que adquirir um software estatístico desse para você poder utilizar. Então, o pessoal o SAS se popularizou muito, o R se popularizou muito nem por causa disso, e aí, hoje, o que acontece? O SAS, de um tempo para cá, de 2000, se eu não estou enganado, de 2014 para cá, ele deixou de exigir a versão paga e deixou uma versão livre para quem quer fazer trabalhos científicos vinculados às instituições de ensino, né? Então, para as pessoas que eu pedi que fizesse lá um perfil no SAS, você tem que informar se você é estudante ou se você é professor, no caso, e qual a instituição pública que você está, porque ele te dá um acesso gratuito, né? Então, essa é a grande sacada hoje do SAS, assim como acho que eles viram que eles estavam perdendo muito terreno para o R, resolveram, então, liberar, né, esse acesso ao público, à comunidade científica, e aí agora o SAS aos poucos está voltando de novo. O ser grátis está voltando de novo. Até o ano passado, aliás, até esse ano, até abril desse ano, o SAS, para você usar, você precisava de baixar um software. Então, você baixava um software. Não, por exemplo, os alunos que tiveram aula no semestre passado, né, no primeiro semestre de 2020, né, no semestre anterior, aliás, eles tiveram que baixar o SAS, né, era em torno de mais ou menos uns 2 gigas, né? Você baixava no seu computador, e aí você tinha que fazer a instalação de uma máquina virtual, para aí sim você conseguir instalar o SAS, dava um trabalhinho. Hoje não, hoje o SAS tem a função dele on demand, que você pode usar ele toda a função SAS
pelo seu navegador. Então, ficou muito melhor, muito mais prático, né? Do que ter que ficar baixando. A única coisa ruim dessa história é que você tem que estar logado à internet, né? O que antes era interessante, porque você não precisava estar logado à internet para você trabalhar com o SaaS. Mas agora você tem que estar logado à internet para trabalhar. Mas hoje, como a internet se popularizou muito, todo mundo tem praticamente em casa, por isso, então, talvez eles pensaram nesse sentido, né? Bom, então esse vai ser o nosso roteiro da aula de hoje. Nós temos muita coisa para falar, né? 8 itens aí, né? Vamos ver se a gente consegue falar tudo. Se a gente não conseguir falar, a gente deixa para a próxima aula. Mas basicamente a gente vai falar o que é o SaaS, como usar esse SaaS, né? On demand. Depois nós vamos fazer uma estatística descritiva no SaaS, algo lá da estatística básica, né? Usando o procedimento MINS, depois o univariate e o normal plot. Depois nós vamos fazer uma nova no SAS, né? E aí essa nova que nós vamos fazer é baseada no DIC, no delineamento inteiramente casualizado, tá bom? Então essa é a ideia. Então a primeira pergunta que fica é, o que é esse SAS? Que muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar ainda. Bom, o SAS é o Statistical Analysis System, né? Então é um compilador de programas para análise estatísticas diversas. Ele permite que você, então, a partir de uma plataforma, um template, vamos falar assim, você possa, então, escrever um programa, né? Aprender noções de programação mesmo, de informática, isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, e você, então, dá alguns comandos para o SAS, e através desses comandos, ele faz alguma coisa que você precisa. Antigamente a gente brincava que eu falava que o SAS só não faz café, né? Porque se ele fizesse café, ele era perfeito. Mas o SAS faz muita coisa dentro da estatística, dentro dos melhoramentos da vida aí, tá certo? Além de ser um programa que é utilizado, por exemplo, bancos, né? Bancos precisam de fazer análises econômicas aí fazem aonde? Na plataforma SAS, tá? Todos os bancos que a gente conhece utilizam-se a plataforma SAS para fazer essas análises, tá bom? De novo, ele é gratuito para as atividades de pesquisa em instituições que mantêm vínculo com o SAS, todas do Brasil, né? E a única contrapartida que eles exigem é que toda vez que você usar o software deles, você faça a citação do uso do software no seu trabalho científico, né? Então, lá nas referências bibliográficas, você coloca que você usou o SAS, o seu TC, por exemplo, um artigo científico que você esteja escrevendo, no seu resumo, você vai escrever, então, que você usou o SAS, que é a única exigência que eles pedem. Aqui, só para vocês terem noção, esse é o valor para você comprar hoje uma licença do SAS, né? Aliás, hoje não, isso aqui foi em abril, eu não sei se ainda está esse valor. $10.170, né? $10.170, isso corresponde a mais de 50 mil reais, para você conseguir usar um SAS aqui bonitinho, né? Lógico que isso a gente não compra para uso pessoal, é uma licença que a gente sempre compra institucional, né? Então, por exemplo, o Instituto inteiro poderia comprar, né? E aí disponibilizar para todos as unidades. Eu, como estudei em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, né, toda a vida minha foi feita lá. Lá a universidade pagava a assinatura no do SAS. Então, a gente podia usar, então, o SAS, podia usar os nossos trabalhos com o SAS, porque a instituição pagava, né, essa assinatura do SAS lá, né, muito caro. E aí, como usar o SAS, né, então, bom, primeiro que você precisa ter um perfil, a gente deixou até aqui o endereço, aquele mesmo endereço que eu mandei para vocês lá no chat lá do WhatsApp, mas aqui também tem, quem ainda não conseguiu, né, então acesso, basta clicar aqui e entrar então no SAS para poder fazer o seu perfil. Uma vez feito o perfil no SAS, aí você já pode usar ele nessa função on demand, né, então você vai clicar e você vai ter esse acesso aqui. É mais ou menos o que está aqui agora, ó. Nós estamos nessa posição aqui, ó. Eu já fiz meu acesso e aí está aqui, ó, SAS on Demand. E aí o que a gente vai usar então? A gente vai usar esse SAS Studio aqui, né? E ele deixa aqui uma mensagem, né, para você escrever e rodar os códigos do SAS, né? Baseado em um desenvolvimento, né, do ambiente SAS na web, tá certo? Então, nós vamos usar exatamente esse aqui, tá?
Bom, então basta você clicar aqui no SAS Studio, e aí ele vai abrir, ele vai levar um pouquinho de tempo para abrir, porque ele carrega todas essa parte do software aí todo, né, para ele ser inicializado, tá? Pronto, ele está aqui aberto. E vamos voltar lá para a nossa apresentação antes da gente começar a falar um pouco sobre isso aí, tá? Bom, e aí essa aqui é a telinha inicial, que é aquela tela que vocês viram lá no início, né? O primeiro procedimento que nós vamos aprender a mexer no SAS, para a gente fazer, iniciar uma coisa bem simples, nós vamos aplicar um primeiro procedimento, que é esse PROC-MINS. Deixa eu explicar primeiro como é que o SAS funciona, para vocês entenderem o que é esse PROC-MINS. O SAS, ele possui, como eu disse, ele é um compilador de programas. Existem um monte de programinhas dentro dele que você pode utilizar e lançar a mão com um simples comando. Um deles é esse aí, PROC-MINS. É um procedimento que eles chamam, né? Um PROC. Né? Esse PROC-MINS, o que ele vai fazer? MINS em inglês, algumas pessoas aí sabem, é média, não é média. Média é MINS em inglês. Então, ele é um procedimento para calcular médias no SAS, tá certo? Então, na verdade, o que a gente faz é o seguinte, a gente mostra para o SAS os dados que a gente quer e aí pede para ele usar esse procedimento em cima dos dados, com algumas informações que o procedimento necessita. E aí, o que ele vai te dar quando você clicar nesse PROC-MINS aí? Ele vai te dar, por exemplo, o número de observações lidas, a média de cada uma dessas observações, o desvio padrão, o valor de mínimo e o valor de máximo. Então, o MINS é um dos comandos mais simples que existe no SAS. Ele é simplesmente, você precisa, né, basicamente só declarar para ele as variáveis, informar para ele quem é uma variável classificatória, quem é uma variável que você vai utilizar para os dados, e aí ele já dá todas essas análises aqui. Muitas vezes, professor, mas precisa usar um SAS para calcular a média? Muitas vezes você tem poucos dados, você não precisa, mas imagina quem trabalha com bastante dados, né? Eu vou te dar um exemplo bem forte. Eu, no meu mestrado, trabalhei com dados aliás, no meu doutorado, eu trabalhei com dados de codorna. Eu tinha 18 mil informações de peso de codorna. Eu tinha peso de codorna ao primeiro dia de vida, aos 7, aos 14, aos 21, aos 28, 35 e 42 dias, tá certo? Então, você imagina, eu tinha 18 mil dados desse. Como é que eu ia tirar a média de tudo? Aí a gente lança a mão do SAS, né? Então, trabalhos muito complexos, o SAS ajuda demais na conta, tá? Para a gente exemplificar, vamos usar aquele que a gente está acostumado, esse exemplozinho aqui, que a gente já estava acostumado, já vinha trabalhando com ele, é aquele mesmo da produtividade de milho lá, com 4 variedades, em 5 parcelas experimentais. Depois eu vou, no finalzinho, se der tempo, a gente faz um outro exemplo, que não tem nada a ver com esse aqui, só para vocês verem como é que funciona também com outros exemplos. Mas esse aqui é aquele lá que a gente está acostumado, então são 4 variedades, né? Aí eu tenho aqui os valores para cada uma dessas variedades, né, das parcelas, e aí a gente vai usar, então, o SAS para fazer um PROC-MINS, para tirar a média. Então, o que a gente quer? A gente quer que tire a média, por exemplo, quer que ele me informa qual é a média, qual é o desvio padrão, por exemplo, da variedade A, da variedade B, da variedade C, da variedade D, seguindo esses valores que a gente tem aqui, tá certo? A ideia é essa. Bom, então, antes da gente iniciar, deixa eu voltar lá para o SAS, para a gente, então, ver como é que funciona. Então, aqui nós estamos no ambiente SAS. Vocês notam que tem um cursor aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí. Então, eu tenho um cursor, né? Quem está acompanhando junto comigo, pode clicar aí, lógico, no SAS Studio, já entrar e ficar nessa tela aqui para a gente começar, tá certo? Então, o SAS, ele começa, você pode começar aqui o SAS, por exemplo, dando um comando de informação para você, tá certo? Então, quando você aperta aqui asterisco, você pode ver aqui que ele ficou verde aqui, né? Esse aqui está verde. E o que esse comando asterisco permite a gente fazer? Ele permite eu escrever, qualquer coisa que eu escrever agora, ele entende que é uma informação só para mim, que não é informação para o SAS. E o que a gente utiliza, então, esse comando? Muitas vezes a gente faz um monte de programas, a gente não lembra depois, quando vai analisar, o que é esse programinha que eu tinha acabado de compilar aqui. Aí, você coloca uma informação aqui,
né, para você lembrar do que é que você está trabalhando. Então, a gente pode usar, por exemplo, aqui a análise de estatística descritiva, e o professor esqueceu do acento aqui, estatística descritiva, né? Exemplo 1, pronto. Então, esse tipo de análise aqui que eu escrevi, aliás, nesse tipo de linha que eu escrevi aqui no SAS, como ela está toda verde, o SAS não vai ler isso como nada de programa. É só uma informação para mim. O SAS sempre existe que toda vez que você terminar de escrever uma frase, uma coisa, um comando, você tem que apertar o ponto e vírgula para indicar para ele que ele acabou de escrever, você acabou de escrever o primeiro comando aqui na linha e que você vai passar para a próxima linha para você, então, informar para ele os próximos coisas, né, que você deseja. Então, agora sim nós vamos começar realmente a programar. Isso aqui, essa parte aqui, ó, você pode ou não escrever, tá? Se você não quiser escrever também, você não precisa, não vai atrapalhar em nada o seu programinha que você vai determinar aqui. Agora sim a gente precisa escrever, então, né? O SAS precisa, então, que você informe a ele como você vai analisar esses dados, né? O que você quer fazer, né? E aí, vamos partir do pressuposto, né? Que aqueles dados ali, eu estou com eles soltos, né? Ah, pessoal, quem quiser acompanhar, deixa eu até fazer isso aqui, acho que mais cedo eu fiz, isso funcionou bem. Quem quiser acompanhar, tá aqui tudo aqui do ladinho aqui, ó, que a gente acompanha tranquilamente os dois aqui ao mesmo tempo, ó. Certo? Então, quem quiser acompanhar, é só seguir aqui também, ó, dá para você seguir, isso aqui está lá essa apresentação já está aí no Moodle, você pode acompanhar se quiser, tá certo? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó, lançar então o nome desse... Agora sim, nós vamos lançar para o SAS o nome dessa análise que a gente vai fazer. Então, eu vou escrever aqui, ó, data, tá certo? Data em inglês todo mundo sabe que é dados, né? Então, data, estou informando por SAS o título da minha análise, tá certo? Eu vou chamar aqui de exemplo 1, tá? Vou colocar assim, ó, exemplo 1, tá? Vou até colocar aqui de letra maiúscula para a gente poder, eu sempre chamar a atenção o seguinte, como eu comecei aqui com letra maiúscula, toda vez que eu chamar esse exemplo aqui, eu tenho que colocar ele como exemplo 1, letra maiúscula, certinho? Bom, então, uma vez que eu informei para o SAS, né, uma vez que eu informei para o SAS, qual é a análise que eu vou fazer, né, quem quiser estiver acompanhando aí, eu tenho que colocar, então, um ponto e vírgula e iniciar uma nova programação embaixo. Então, o primeiro é data, ele vai vir, ele vai chegar aqui, então, quando ele estiver lendo os dados, ele vai ler aqui, ó, opa, começou com asterisco. Isso aqui eu não me importo, é uma coisa só para ele. Aí ele vem para a segunda linha. Ele está falando, aí o que eu estou afirmando para o SAS? Olha, o primeiro exemplo que eu vou chamar aqui, a primeira atividade que eu vou fazer aqui, eu quero que você chame esses dados de exemplo 1, tá certo? E guarda essa informação aí, que eu tenho algumas informações sobre esse exemplo 1 que eu quero fornecer. Então, ele vai guardar isso aí. Aí eu vou colocar um input. O que é o input? O input é declarar quais variáveis a gente está usando, né? Então, se a gente olhar aqui bem, ó, nós temos aqui, ó, variedades, que são 4 tipos de variedades, e cada um desses valores aqui que corresponde à produtividade dessas variedades. Então, eu vou informar para ele, olha, eu tenho duas variáveis ali. Uma chama-se variedade, que eu tenho ela A, B, C, D, e o outro é a produtividade. Né? E sempre eu tenho que acabar com arroba, sempre, tá, galera? Ponto e vírgula. Da hora que eu terminar de declarar essas variedades, eu sempre tenho que declarar para ele o seguinte, que esses dados são de produtividade, e esse arroba aqui ó, é para indicar que ele tem que ler todos os dados aqui para ele poder fazer essa análise para mim, tá? Bom, aí eu vou começar a entrar com os dados. Para entrar com os dados aqui, ó, eu tenho que escrever para ele cards,
né? Em inglês isso seria cartão, né? Cards. E aí começar a entrar com esses dados aqui, ó, tá certo? Então, eu vou começar a entrar com esses dados, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, eu vou começar, por exemplo, eu posso começar aqui escrevendo assim, ó, A25, B31, C22 e D33. Eu poderia fazer assim? Poderia. Não tinha problema algum. Se eu quiser também, galera, eu posso fazer da seguinte forma, ó, eu posso colocar todos os As aqui, ó. Então, na hora que eu for colocar todos os As aqui, então eu vou começar com A26, A20, A30, 23, desculpa, 23 e A21. E aqui embaixo eu colocaria todos os Bs e aqui embaixo, depois dos Bs, todos os Cs. Aí alguém pode perguntar assim, professor, mas sempre tem que ficar repetindo A? Sim. Por quê? O SAS vai fazer o seguinte, ele vem lendo por linhas, então ele vai ver aqui a primeira linha, ora, ele pediu para chamar esse exemplo aqui, esse dado aqui do primeiro exemplo, de exemplo 1. Aí ele vem para a segunda parte, input. E ele está falando para mim que o primeiro é variedade, corresponde à variedade, e o segundo à produtividade. Aí o cards são os valores que eu quero, que ele quer que eu analiso. Então, o que ele vai fazer? Baseado nisso aqui, nessa declaração de variedade e produtividade, ele vai fazer o seguinte, ó. O primeiro é variedade, o segundo é produtividade. Então, ele vai sempre ler o primeiro variedade, o segundo produtividade. Variedade, produtividade. E assim ele vai fazendo, tá certo? Então, é interessante que você fique atento a esse tipo de coisa. Aí eu errando aqui, ó. Porque senão ele não vai rodar os dados corretamente, tá certo? Pronto. Então, aqui eu lancei todos do B, ó lá. B31, B25, B28, B27, B24. Agora C. C22, C26. Tem que colocar espaço, professor? Tem, senão ele acha que é uma única declaração. C28, C25 e C29. Agora vem para o D, ó, D33, D29, D31, D34 e D28. Quando você terminou de declarar, ponto e vírgula. Tá certo? Então, de novo, galera, eu poderia ter declarado desse jeito, e se eu quisesse, eu poderia ter colocado todo mundo em linha, tá? Se eu quisesse fazer assim, ó, de novo, se eu quisesse colocar, por exemplo, ó, aqui, ó, A25, aí embaixo do A26, poderia também, tá? A20, se eu quiser fazer assim, ó, A23, tá certo? Não tinha problema algum, eu poderia colocar tudo em coluna também, que ele ia entender do mesmo jeito. Por que ele ia entender? Justamente pelo jeito que você declarou aqui, né? O primeiro é variedade, o segundo é produtividade. Deixa eu chamar a atenção para vocês uma coisa aqui. Toda vez que eu utilizar aqui no input, declarar uma variável que é de letra, igual aqui é letra, não é? Eu tenho que colocar aqui um cifrão, avisando para ele que é letra. Porque o SAS, ele vem de fábrica, vamos falar assim, né? Um padrão, que tudo que eu vou lançar aqui é letra, é número. Mas se eu lançar uma letra, eu tenho que ir lá avisar para ele que é letra. E como é que eu aviso? Colocando um cifrão na frente. Ah, professor, se eu não quiser colocar o cifrão, aí em vez de A, você vai ter que colocar aqui, ó, tratamento 1, tá certo? Para todos eles, o B vai ter que ser o tratamento 2, o C vai ter que ser o tratamento 3. Você não pode deixar, se você deixar tudo aqui em forma de números, você não precisa fazer isso. Mas se você for deixar tudo em forma de letra, do jeito que está ali, basta colocar o cifrão, que ele vai entender que isso aqui é um cifrão. Certo? Então, se você fizer isso aqui, ó, e fizer assim, aí, ó, né, vamos só declarar essas variáveis, escrever run e kit aqui. Deixa eu explicar o que é run e kit. Run em inglês é correr, não é? E kit é sair. Se eu fizer isso aqui, ó, run, eu estou indicando para ele, ó, pode rodar os dados. Em inglês, em vez de a gente usar a palavra rodar, eles usam a palavra correr os dados. Inclusive, tem um bonequinho correndo aqui. E esse kit
É para falar o seguinte, terminou de rodar, para o programa, porque senão ele fica rodando isso infinitamente, tá certo? Então, você vem cá e pede ele para correr esses dados aí ele já me solta o output. Olha que interessante o output. São todos aqueles dados que eu acabei de falar para vocês em uma tabela. Ele pega aqueles dados e converte todos em tabelas para poder fazer a sua análise. Então, todos aqueles dados que eu comecei a lançar aqui, ó, já está aqui. Né? Inclusive, você pode vir cá, conferir se está tudo certinho, tá certo? Vamos voltar lá para o código. Aí, aqui agora, eu vou começar a fazer, então, as chamadas dos procedimentos para poder fazer a minha análise, né? Então, eu vou pedir o proc mins, que é justamente o procedimento que a gente vai iniciar, né? E eu quero informar para ele o seguinte, olha, por favor, eu quero que você use os dados daquele lá que eu chamei de exemplo 1. Então, eu tenho que informar para ele exatamente do jeito que está lá o exemplo 1. Olha, roda o proc mins com qual dados? Com o exemplo 1. Porque eu poderia ter essas declarações aqui várias vezes, de várias coisas. Então, eu tenho que informar para ele isso aqui. Aí, vou informar para ele assim, olha, eu quero que você use como uma variável classificatória, classe, a variedade. Então, eu estou explicando para ele o seguinte, olha, variedade não é para você usar ele para rodar os dados. Ele vai ser usado como uma variável classificatória, que classifica os meus dados. Né? Estou informando para ele que ele precisa só pegar esses dados aí da variedade, só para ele fazer, então, a minha análise baseada nessas variedades. Então, eu quero, quando eu boto assim, ele vai fazer para mim assim, olha, eu vou, então, tirar a média de todo mundo que é A, de todo mundo que é B, de todo mundo que é C, de todo mundo que é D. Tá certo? Então, por isso que eu tenho que informar para ele, que a variável classificatória é variedade. E informo para ele, ó, var, de variável, né? Eu quero que você, então, faça a média dessa variedade, da seguinte variável, produtividade. Então, produtividade vai ser a variável que eu quero que você utilize, então, para rodar esses dados. E aí, para terminar, eu tenho que escrever run, para ele correr esses dados aí, e kit para ele sair. Feito isso, eu venho cá, aperto aqui, ó, vai rodar, e ele vai rodar, então, lá nos resultados. Opa, tem algum erro aqui, deixa eu ver o que deu. Aqui, ó, no log, ele me informa quais erros estão acontecendo, tá, galera? Tem alguma coisa aqui errada. Deixa eu ver o que eu errei. O que o Tia errou aqui? Esqueci de colocar um igual aqui, foi mal. Depois que você declara aqui no proc mins, quando você colocar data, você tem que colocar um igual. Foi isso que eu esqueci. Vamos lá. Aí, ó. Ele já soltou para mim o resultado. Né? Parece assim, não, professor, mas tanto trabalho para isso? Eu falei, calma. Ele faz muito mais coisa do que isso, só iniciando, né? Então, o que ele disse para mim? Ó, vamos lá, vamos mostrar lá para a gente ver, para a gente comparar o que a gente tem, né, com esses dados. Deixa eu só expandir aqui. Então, vamos lá para a gente comparar o que a gente tem. Olha só o que ele disse para mim, ó. Bom, a variedade A tem 5 observações, verdade, né? São 5 observações, aqui, ó, se eu contar aqui, são 5. E ela deu de média 23, certinho, é 23 a média. E o desvio padrão deu 2,54. E o valor mínimo, o menor valor foi 20 e o maior valor foi 26. Então, ele fala isso para todas as variáveis. Para a variável B, né, para a variedade B, ele também deu 5, né, 5 unidades, e aí deu média 27, né, o desvio padrão deu 2,73, mínimo 24, máximo 31. E aí ele soltou para todos eles, tá vendo? Então, essa aqui é a análise mais simples. E o SAS, ele ainda faz uma coisa, se os dados tiver perdido, por exemplo, vamos supor que a D perdeu um dado. Ele vai rodar normalmente, porque tem alguns programas estatísticos que não conseguem rodar se os dados não estiverem balanceados. O SAS roda. Só que ele vai te informar aqui, ó, o número de observações não é mais 5, é 4. Tá certo? Aí, é lógico, vai mudar a média e vai mudar também o valor do desvio padrão, foi diferente aí, né? Então, isso tudo ele faz.
Então, basta voltar aqui com os dados, e aí eu posso rodar novamente. Então, essa aqui é a primeira análise, a análise mais simples de todas, né? Ele só me dá média, desvio padrão, o número de máximo e o número de mínimo. Mas digamos que você queira mais informações. Digamos que você queira o seguinte, eu queria mais, eu queria que ele calculasse para mim o coeficiente de variação, eu quero que ele calcule para mim, por exemplo, o erro padrão da média, a curtose, né, a variância. Tem como? Tem, só que aí não é o PROC-MINS, né? Aí é um outro procedimento que é o PROC Univariate, né? Galera, eu deixei aqui para vocês, ó, quando vocês pegarem nas suas, né, quiserem acompanhar aí no PowerPoint, eu deixei aqui o programinha já pronto. Basta você copiar ele aqui, colar lá no SARS, que ele já faz tudo aquilo que eu acabei de fazer para vocês, tá certo? A diferença só que aqui eu chamei foi tratamento, né? Agora no exemplo a gente chamou aqui cada letra dessa aqui de variedade, mas isso aqui eu chamei de tratamento. Mas isso não tem problema não, desde que eu chame tratamento aqui e aqui, a mesma, igualzinho, tem que ser exatamente igual. Se você mudar o nome, ele não vai entender. Então, como eu havia falado, se você quiser uma análise mais detalhada, você tem que usar o PROC Univariate. O PROC Univariate, então, o que ele vai soltar para você? Olha, interessante, ele solta o valor da média, da mediana, da moda, né? Ele vai te soltar o desvio padrão e variância, coeficiente de variação, curtose, erro padrão da média. Todas essas coisas que a gente viu aqui fazem parte da estatística descritiva, né? Ele mostra ainda amplitude, frequência, tudo isso ele mostra, tá? Bom, só para a gente lembrar rapidamente, o coeficiente de variação, eu poderia, através do PROC-MINS, calcular também, né? Só que me dá um trabalhinho. Bastava eu ir lá, ó. Olha aqui, ó. Bastava eu ir lá no SAS, com o resultadozinho que eu acabei de ter aqui, ó, e fazer esse cálculo, ó. Pegar o valor do desvio padrão, dividir pela média, que é 23, e multiplicar por 100. Pronto, eu já tenho o coeficiente de variação. Então, o PROC-MINS é para quem não é mais preguiçoso, né? Quem for mais preguiçoso, utiliza o PROC Univariate, que já solta essa informação para você. Quem quiser só informação básica, o PROC-MINS resolve, né? Além disso, ele solta também a curtose. A curtose é uma medida interessante que ele mostra, por exemplo, né, como é a dispersão dos dados. Esse aqui, ó, para quem vai lembrar lá das aulas da professora Leandra, isso aqui é uma curva normal. Toda curva normal, ela tem essa forma de chapéu, tá certo? O que significa essa curva normal? É a distribuição dos dados. Se eu pegar aqueles dados ali e começar a distribuí-los no eixo X e Y, depois, quando eu for ligar esses dados, ele dá esse resultadozinho aí, ó, tá vendo? Parecendo uma montanhazinha, uma curva, né? Alguns dados, eles não têm essa característica, né, de curva normal, tá certo? Eles são um pouco diferentes, às vezes eles não são, um lado de cá não é igual ao lado de lá, né? Às vezes, por exemplo, a curva começa íngreme de um lado e depois ela começa suave do outro lado, né? É um outro tipo de distribuição. Então, nós temos distribuição de Poisson, binário, tem vários tipos de distribuições, né? E a curtose, ele vai indicar para você o grau de achatamento dessa curva. Quanto mais íngreme é essa curva, menos achatada ela é. Quanto mais, né, vamos falar assim, flat, quanto mais achatada, né, quanto mais plana for essa curva aqui, mais achatada ela é, né, mais achatamento ela tem, tá certo? Então, ela é muito importante para isso, para você observar os dados. Por quê? Olha como é que funciona a curva normal. Se você pega, por exemplo, um bom dado para você entender como é que funciona a curva normal, é a altura das pessoas. Se você pega a altura das pessoas e começa a plotar isso num gráfico, todo mundo, você vai começar a perceber o seguinte, você vai ter poucos indivíduos que têm alturas muito baixas, abaixo de 1,60 m, por exemplo, 1,60 m. Então, são poucos indivíduos que estão aqui nesse ponto.
À medida que você vai medindo mais indivíduos, muitos deles vão se aproximando da média. Esse ponto que eu estou passando aqui, ó, que está meio, né, que tem uma leve linha aqui, ó, é o ponto médio, né? Ou seja, é onde está a média desses valores de distribuição. Significa que indivíduos que estão mais próximos da média ali, da altura nacional, 1,70 m, por exemplo, estão aqui dentro desse pedacinho aqui, né? E aí eu vou ter o maior número de indivíduos possível. À medida que eu vou aumentando o número de, né, também aumentando a altura das pessoas, vai diminuindo os indivíduos. Ao passo de chegar aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, onde são pessoas que têm, por exemplo, 2 metros, 1,90 m, pouquíssimas pessoas. Então, isso é muito importante. Dados agronômicos e zootécnicos, muitos deles têm essa distribuição normal, muitos deles têm, né, por exemplo, se for considerada produtividade, valores mais baixos de produtividade, à medida que vai aumentando, até atingir perto da média, e depois ele volta de novo a cair, tá bom? E aí, aqui eu tenho as 3 situações dessa curva normal. Se ela for igual a zero, eu tenho essa curva aqui, ó, perfeita. Essa aqui é uma curva perfeita de média, cuja média da curtose é zero, ou seja, igual a zero, significando o seguinte, que essa aí é a curva ideal, né? Se a curtose minha dá positiva, a tendência é que ela dê esse afunilamento aqui, ó, esse afunilamento aqui, tá? Mais próximo da média. E à medida que ela é negativa, a curtose, significa que ela é mais achatada, ou seja, os dados estão muito mais dispersos. Essa é a importância da curtose. E, por fim, o erro padrão da média. Muitas vezes a média ela não é uma boa, né, vamos falar assim, uma boa medida de tendência central. Só para a gente lembrar que nós temos 3 tipos de medidas de tendência central. Temos a média, temos a mediana e a módulo. Desculpa, pessoal. Nem sempre a média é uma boa medida. Muitas vezes a média ela pode ser deslocada para um lado para o outro, dependendo dos valores médios, né, dos valores que você tem. Então, o erro padrão da média, ele permite que você tenha uma ideia se aquela média sua ela é válida ou não, para caracterizar os dados. E basta você dividir o desvio padrão pela quantidade de números que você usou para obter aquela média, multiplicar por 100. Então, de novo, o PROC-MINS também me informa, ele me informa esse N e ele me informa o desvio padrão. Então, era simples de ter também. Mas, o PROC Univariate, ele calcula isso para mim. Então, voltando lá para o nosso exemplo, ó. O que a gente pode fazer? Eu vou abrir mais um programa aqui, ó. Vou continuar aqui, ó. Proc, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, tá? Univariate agora. Eu vou chamar o Univariate. Em vez de usar o proc mins, eu vou usar o proc Univariate. E vou usar data igual a... Opa, esqueci do igual a exemplo 1. Ponto e vírgula. Professor, e se eu tivesse escrevido exemplo como letra minuto, que ia dar certo? Provavelmente não, tá? Outra coisa também, evite colocar espaço no nome de coisas, que o SAS pode entender isso errado, tá? Então, exemplo 1. E aí, aqui para baixo, você vai fazer a mesma coisa, ó. A variável classificatória, opa, ponto e vírgula. A variável classificatória vai ser variedades, ponto e vírgula, var vai ser produtividade, ponto e vírgula, e aí eu vou escrever run, ponto e vírgula, kit, ponto e vírgula. Note que eu coloquei variedades, de propósito, ó, variedades. Só para mostrar para vocês o que vai acontecer, ó. Quando eu vou pedir para rodar os dados, peraí. Se eu seleciono aqui, ó, e peço para rodar, ele só vai rodar a parte de baixo. Aí ele me deu um erro. Olha lá o erro. Ele não reconheceu essa variável variedades. Então,
Só para mostrar para vocês que a mesma palavra que está escrita aqui tem que estar escrita aqui em cima. Se você mudar alguma coisa, ele não vai conseguir entender. Tá bom? Agora sim ele vai rodar. Vamos lá. Aí, ó, ele soltou então o resultado para a gente. Agora, olha só para você ver. Como ele solta muita coisa, ele solta separadamente. Então, olha aqui para você ver que interessante. Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem. Ó. Primeiro que ele vai soltar aqui, ó. Ele soltou aqui, ó. Para a variedade A, que é a primeira, ele deu um valor de N que vale 5, a média é 23, o desvio padrão é 2,54. Esquece esse skewness aqui, tá? E esse 1 corrente SS aqui também. Mas aqui, ó, o coeficiente de variação 11,08. Soma dos pesos, né? Sum weights. Porque você poderia trabalhar com pesos diferentes ali. Então, ele está mostrando para você o seguinte, que todos aqueles dados que ele utilizou ali valia uma unidade, né, na sua análise. Isso aqui também é desprezível. Suma observação, soma das observações, o somatório delas, 115, é verdade, né? Se a gente pegar aqui, ó, 115, né, o total. O somatório deu 115. Então, vamos voltar lá. Variância, deu 6,5. Como é que obtém a variância? Raiz quadrada desse camarada aqui, já pegar a raiz quadrada desse aqui, vai dar essa variância. A curtose, olha que interessante, a curtose deu menos 2,26, deu negativo. Ah, vamos voltar lá, professor. Negativo, o que significa? Curtose negativa, abaixo de zero. B menor que zero. Significa que ela está mais achatada, que os dados estão muito dispersos, né? Estão longe, os dados estão muito longe da média, tá? Quanto mais íngreme, mais os dados estão perto da média. Quanto mais achatado, mais longe os dados estão perto da média. E aí, ele fornece para a gente também o desvio, o erro padrão da média. Aí, o erro padrão da média. Tá certo? Quanto mais baixo o erro padrão da média, mais confiável esses dados. Tá? Aqui ele deu até um valor muito baixo, 1%, né? 1% é muito baixo, então, significando que a média ela é muito boa para a gente confiar. Aí ele dá ainda para a gente a média, foi 23, a mediana também deu 23, e a moda, ele diz o seguinte, que isso é uma distribuição amodal, não tem nenhum número que se repete, né? E aqui ela começa a repetir de novo, ó, desvio padrão, variância, certo? E ele ainda faz um teste T para a gente sobre esses dados aqui, indicando se esses dados aqui, né, estão dentro de um campo amostral ou não, por exemplo, tá bom? Isso aqui eu não quero que vocês observem agora, por enquanto, não. Então, voltando à nossa história lá, então dá para vocês verem o seguinte, ele é muito mais completo o resultado, vamos só pegar aqui, vamos só fazer uma comparação, vou rodar os dois ao mesmo tempo, deixa ele rodar os dois ao mesmo tempo. Ó. Então, ó, enquanto o PROC-MINS te dá uma informação bem limpa, né, sucinta, o PROC-Univariate, ele vai dar essa informação mais detalhada, né? Então, ele vai pegar a produtividade, a variedade A e fazer isso tudo, aí ele passa para B e dá toda a informação detalhada da B, depois ele passa para C e, por fim, ele passa para D. Então, note que, se você quer uma informação mais rápida, use o PROC-MINS. Se você quer uma informação mais detalhada, você pode usar o PROC-Univariate. O PROC-Univariate ainda, ele permite você, se você quiser, a plotar, né? Você vem cá escrever aqui, ó, plot. Aí, o que vai fazer? Ele vai plotar alguns gráficos ali também. Então, você dá essa opção plot aí, ele plota os gráficos de cada uma dessas variedades, né? Então, aqui, ó, mostrando, por exemplo, que valores iguais a 20, só uma unidade que teve, 22 também só uma, 24 uma, 26 ele teve duas, né, por exemplo. Então, ele plota a dispersão desses dados, então está aqui os valores dos dados dispersos, e ele faz isso para cada uma das variedades. Tá vendo? Cada uma das variedades ele ainda plota. O que mais que você pode fazer?
Digamos que você terminou isso aqui, você quer salvar esse programinha aqui. O que você faz? Professor, eu quero salvar para não perder, que quando eu for fazer de novo, eu já tenho isso aqui como exemplo. Você vem cá, ó, save programa, e aí ele vai te permitir você salvar esse programa em algum lugar aí. Você pode escolher o lugar que você quer aqui, ó, e ele vai escolher, você vai escolher, então, dentro do seu computador, um lugar de salvar esses arquivos aqui do programa. Além disso, o que mais que ele faz? Olha que interessante. Se você vir aqui nos resultados, ele te dá uma opção de você salvar isso aqui em HTML, em PDF e em Word. Então, você pode escolher um desses três aqui para você salvar aqueles resultados. E eu te fornece aqui, ó, os resultados. Olha que interessante. Ó, então, está aqui no Word. Pronto, aí, ó. Está aqui, ó. A primeira parte, né, que é a ProcMins, e a segunda parte também, tudo em forma de tabelas. Inclusive os gráficos, tudo, você pode copiar aqui, colar no seu trabalho, tranquilamente, que ele fornece isso tudo. Ele vai te dar a resposta de tudo, né, automaticamente. E se você quiser, essa informação também pode vir em PDF, tanto faz. Certinho? Bom. E HTML, aí ele vai soltar toda aquela informação como uma página de web, mas ele salva também do mesmo jeito, tá bom? Ótimo. Então, vamos seguir a nossa historinha aqui, para a gente ver o que a gente precisa fazer mais. Bom, então, o erro padrão média a gente falou, aqui é usando o Proc Univariate, né? Se você quiser também, ele faz um teste de normalidade. O que é isso? O teste de normalidade é saber se aqueles dados seguem a distribuição normal. Então, em vez de você vir cá, no plot, você escreve normal. Aí, você pode mandar ele rodar de novo as análises, ele vai, além dele fazer todo aquele que a gente já viu agora, ele faz isso aqui que é o novo, ó. Ele lança esse quadrinho novo aqui, ó. O que esse quadrinho novo faz? Ele faz um teste de normalidade dos dados. O que significa isso? Saber se esses dados seguem a distribuição normal ou não. Então, ele testa isso pelo Shapiro-Wilks, que é um teste, pelo Kolmogorov-Smirnov, pelo Kran-Van-Mises, pelo Anderson Darling, tá? E esses todos aqui são alguns vamos falar assim, alguns de testes que você pode utilizar para poder saber se uma sequência, se ela segue a distribuição normal ou não, né? E aqui, o que ele vai fazer? Ele te dá o valor da estatística, do valor do calculado, e ele te dá um valor aqui, ó, que a gente chama de p-value. Alô? Pois não? Pode falar? Vamos seguir, pessoal. Acho que alguém estava atendendo algum telefone aí falando com a gente, né? Então, vamos seguir lá. Então, o que ele faz? Ele te dá aqui o valor do p-value, que é o seguinte, até o limite onde ele vai aceitar. Se você pegar esse valor aqui e multiplicar por 100, esse valor aqui vai dar 69,19, né? Então, o que ele está te mostrando? Olha, para que esse valor aqui que você encontrou rejeitasse H0, você tinha que usar um alfa de 69,19%. Só que como a gente utiliza alfa ou de 1% ou de 5%, então pronto, né? Esses dados seguem a distribuição normal. É bem interessante isso aí, tá bom? E por fim, galera, para a gente terminar a nossa historinha aqui, vamos fazer uma análise de ANOVA, né? Então, para a gente fazer uma análise da ANOVA, a gente precisa de usar o PROC ANOVA, né? Então, esse PROC ANOVA, ele pode ser usado para fazer o DIC, né, delineamento inteiramente casualizado, que a gente já viu, mas também serve para fazer o de blocos casualizados, que a gente vai ver na próxima aula, o delineamento de quadrado latino, então ele pode fazer todas essas outras. Como é que a gente utiliza agora? Bom, para a gente fazer ele, a gente precisa usar um outro procedimento, que é o PROC ANOVA. Então, só hoje a gente aprendeu 3 procedimentos. O PROC-MINS, que dá uma resposta mais rápida, o PROC Univariate e agora o PROC ANOVA. E aí a aplicação deles é igualzinho aos outros, né? Da mesma forma, eu vou ter que usar tudo do jeitinho lá. Ó. PROC ANOVA, data igual a exemplo 1, ponto e vírgula.
Aí eu informar qual que é a variável classificatória, que nesse caso é variedade, ponto e vírgula. A única diferença é que no Procanova agora eu não coloco mais var. O Procanova, ele me obriga a escrever model. E aí eu tenho que escrever aqui, ó, produtividade, eu quero que ele roda a produtividade em função da variedade. Né? Só essa aqui que é a diferença. E aí, por fim, é a mesma coisa. Run, ponto e vírgula, kit, ponto e vírgula. Então, se eu rodar agora aqui os dados da minha nova, se eu só rodar ele aqui, pronto, aí ele lançou para mim o dado da nova. Olha que interessante, vamos ampliar aqui. Ó. Primeira coisa que ele me falou aqui, ó. Olha, eu tenho 4 tipos de variedades. A variedade A, B, C, D. Ele leu 20 observações, né? E aí são 20 observações mesmo. Se a gente ir lá nos dados, a gente vai ver e contar aí que são 20, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Pronto, então tá certo. É importante ler isso, porque às vezes ele está dizendo isso aqui, ó, que ele leu 20 observações e que ele usou as 20 observações. Muitas vezes você coloca, às vezes, um dado errado ali, alguma, né, erro, às vezes, ao digitar, e aí ele vai te indicar aqui, olha, ele leu só alguns dados, tem alguma coisa errada. E aqui ele lança para a gente a nova, olha aí a nova bonitinha, ó, né? Só que está toda em inglês, mas olha aqui para você ver, ó. O source aqui é fonte de variação, né? Aí o model seria o tratamento, o erro é o resíduo, e esse aqui é o total. Esse correct total aqui é total. O DF é degree freedom, que é desvio padrão, né? Degree freedom. Então, eu tenho, ó, 20 observações menos 1 dá 19, eu tenho 4 tratamentos menos 1 dá 3, e 19 menos 3, 16. Sum of square é o quê? Soma de quadrados, né? Então, soma de quadrados está todos aqui, ó, toda a soma de quadrados dos 3 lá. Mean square, né? Ou mean square, quadrado médio. Então, basta pegar esses caras aqui, ó, e dividir por isso, né? Vai dar todos os quadrados médios aqui. E o valor do F calculado, o F calculado, 7,8. De novo, ele não me dá o F tabelado, ele me dá até quando eu posso aceitar esse valor aí como verdadeiro. Então, se eu multiplicar esse valor aqui por 100, isso aqui vai dar 0,2. Aí, o que ele está querendo dizer? Olha, você tinha que usar um alfa igual a 0,2 para não rejeitar H0. Como a gente utiliza um alfa de 5%, então ele rejeita. Tá certo? Tinha que ser um alfa muito pequeno, menos que 1%. 0,2 é menos que 1%. Então, eu sempre vou observar esse valor aqui para ver se, ao multiplicar por 100, se ele vai dar maior do que 5. Se ele der, por exemplo, 0,052, pronto, aí ele não rejeita H0, não há diferença entre as médias. Mas todos os valores que forem menor do que 0,05, ponto, ele rejeita H0. Aí ele vai te dar outras informações aqui, como esse R-square aqui, que esse valor aqui indica o quanto essa análise corresponde, né, aos dados. Por exemplo, o quanto essa análise representa os dados. Então, ele está falando que é aproximadamente, né, 0,59, ou seja, aproximadamente 59,38% dos dados são representados por essa análise, tipo quase 60% dos dados. Aí ele te dá o coeficiente de variação do experimento inteiro, né? Do experimento inteiro, esse coeficiente de variação, e te dá também a média do experimento inteiro. A média dos 4 tratamentos dá 26,75. Tá bom? E aí ele solta aqui de novo só a parte das variedades. Como aqui é um DIC, vocês vão ver que essa parte aqui, ó, é exatamente igual a essa parte aqui, ó. Quando a gente vai trabalhando com delineamento em blocos causalizados, aí ele vai colocar aqui um outro valor aqui. Além de colocar a variedade, vai colocar o bloco aqui. Vai soltar um diferente. Aí eu vou explicar para vocês a diferença desses dois valores. Aqui ele solta para a gente um gráficozinho de dispersão dos dados.
Então, ó, esse risco aqui embaixo e esse risco aqui em cima indica a amplitude dos dados, indicando que para a média A, desculpa, para o tratamento A, os valores vão de 20 até 26. E esse risco aqui no meio é a média do tratamento A, que deu 23. Então, para o B, é exatamente isso. Para o B, ele vai de 24, né, até, deve ser que 31. E a média está aqui, ó, próximo de 27,5 aqui, deve ser 26, né, ou 27, talvez, a média. Então, ele vai fazendo isso aí para cada um deles, tá certo? Que é um gráfico de dispersão dos dados. Tá? Para acabar, eu falei para vocês assim, e se eu não tivesse os dados aqui, né, para digitar? E se eu quisesse, por exemplo, usar os dados em uma planilha do Excel? Então, vamos imaginar aqui que eu tivesse uma planilha do Excel, deixa eu ir lá, por exemplo, imaginar que eu tenho uma planilha do Excel aqui, ó. E aí, deixa eu ver aqui o exemplo 2 aqui, ó. Tá aqui uma planilha do Excel, por exemplo, com esses dados aí, né? E se eu quisesse, por exemplo, usar essa planilha aqui, ó, esse aqui é lá da professora... esse aqui foi um trabalho que eu rodei há muito tempo atrás. O camarada fez um experimento interessante. Ele fez o seguinte, ele queria comparar, né, ILPF, né, sistema de ILPF, né, integração lavoura, pecuária e floresta, com o sistema de lavoura e pecuária. Tá vendo? Lavoura e pecuária. Ele queria ver o seguinte, ele colocou alguns animais nesse sistema e ele queria saber se teria diferença, por exemplo, em tamanho de pelagem, em cor de pele. Então, ele fez. Então, aqui, ó, aqui é comprimento de pelo, aqui é o diâmetro do pelo, aqui o peso do pelo, né, a cor da refração do pelo e a cor da refração da pele. Então, foi um experimento que fez lá na Embrapa, foi o Alan, que é o veterinário aqui do IF, e eu que rodei esses dados para ele de estatística lá. Então, esse é um exemplo para mostrar para vocês. Então, eu tinha lá, ó, né, ele tinha lá 4 tratamentos, né? Acho que era 4 tratamentos? Não, 6 tratamentos, desculpa, 6 tratamentos, que correspondiam a graus de sangue de diferentes animais aí nesse sistema. Então, aí para você ver, é uma tabela complicada. Como é que você analisa isso na mão, né? A gente tem que usar o quê? O SAS para fazer esse tipo de análise. Aí o SAS, ele faz essa leitura dessa tabela também, tá certo? Eu posso vir cá, por exemplo, eu vou apagar todos esses dados aqui, ó. Tá? Não vou salvar nada não, don't save. Então, eu posso vir cá, por exemplo, ó, e lançar uma nova, abrir, às vezes, um novo programinha aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o que faz. Então, por exemplo, ó, digamos que eu quero pegar aquela tabela e importar ela aqui para dentro. Eu venho cá nesse aqui para cima, ó, tá vendo? Esse setinho aqui para cima de upload, e vou lá escolher. Eu posso escolher dentro dos meus dados aqui, né? Por exemplo, eu venho cá nessa análise aqui e escolho lá, ó, exemplo 2, por exemplo. E aí eu peço para dar um upload. Ele vai dar só uma mensagem aqui para mim, porque eu já tinha usado esses dados aqui, aí só quer saber se é para eu atualizar esses dados. Aí eu quero que sim, replace. Pronto. O que ele vai fazer para mim? Agora eu posso vir cá e clicar nesses dados aqui, deixa eu pegar isso aqui, tá? Então, save, eu clico aqui nos dados que eu quero, que é o exemplo 2, aí ele já me informa. Ele já pegou aquela tabela lá e já entrou com ela aqui dentro. Se eu quiser informar para ele qual planilha eu quero trabalhar, eu venho cá, vejo qual o nome da planilha, e informo que eu quero trabalhar na planilha 1, por exemplo. Mas como ali só tem uma planilha, eu não preciso informar nada. E aí eu clico aqui em editar, e aí olha que interessante. Se eu rodar isso aqui, ó, só essa parte aqui de cima, e lá no output, ele já pegou toda aquela tabela e incorporou ela aqui. Então, está tudo aqui incorporado, né? Então, agora, se eu quiser, por exemplo, rodar aqui e ver se tem diferença estatística, né? Vamos fazer um PROC A9 aqui, por exemplo. Ó. Vamos lá, PROC A9. E com a grande vantagem, não precisa ficar mais declarando aquelas variáveis, não. Já posso ir lá no PROC A9. Data igual
Aí ele não, aqui ele chamou o exemplo de o work.import, tá vendo? Então eu tenho que vir cá e escrever, ó. O work.import, ponto e vírgula. Aí escreve para ele aqui assim, ó, né? Qual vai ser minha variável classificatória? Class. Eu vou usar a trat. A variável classificatória minha vai ser trat, ponto e vírgula. E peço para ela fazer o seguinte, olha, eu quero que você analise para mim, vamos ver aqui, comprimento de pelo, né? Então, eu tenho que escrever do jeito que está aqui, ó, pelo, underline, comp, né? Então, eu quero que ele analise para mim comprimento de pelo. Então, eu venho cá aqui, ó, model, aí eu vou lá, pelo, underline, comp, igual a trat. E aí eu venho e peço, né? Run, ponto e vírgula, kit, ponto e vírgula. E peço ele para rodar os dados. Pronto, ele rodou os dados para mim. E aí ele fez uma nova daqueles dados lá, para ver se houve diferença entre os 6 tratamentos que ele tinha. Então, olha para você ver, ó. Eu tinha, então, ó, era, né? 47 observações que ele usou, né? Tinha 47 observações. Ele usou, então, as 47 observações, menos 1 a 46, né? Eram 6 tratamentos, menos 1 dá 5. Então, 46 menos 5 aqui deu 41, como erro. Aí soltou aqui a soma dos quadrados, tudo lá, o quadrado médio. E aqui que eu quero chamar a atenção, olha lá. Olha o valor do F, 0,94. Aí você vem cá no p-valor, deu 0,4658. Se eu multiplicar, se você observar bem, esse valor aqui é muito maior do que 0,05, né? 0,4658 é maior do que 0,05. Então, indica para mim que eu rejeito H0. Eu não rejeito H0. Tá certo? Eu não rejeito H0. Eu só rejeito se esse valor aqui for menor que 0,05. Quando ele é maior que 0,05, eu não rejeito H0. Então, está indicando que não há diferença entre aqueles tratamentos. Tá? E aqui ele dá a dispersão dos dados. Ó. Olha lá, a dispersão dos dados bonitinho, dos 6 tratamentos. Então, note que quando você tem os dados de uma planilha, é até mais rápido e mais fácil. Você não fica declarando aquelas variáveis. Você já pula cá para baixo. Ó, né? Como exemplo aí. Pessoal, então o que eu tinha para falar com vocês sobre SAS era isso. Eu sei que vocês estão cheios de dúvidas e, portanto, a gente está só aprendendo a mexer no SAS. Na próxima aula de prática a gente vai aprender mais ainda. Eu não vou passar atividade para vocês, eu só vou contar a presença de vocês, tá? Então, hoje não tem sabatina, é descanso, tá certo? Só mesmo para vocês começarem a se habituar. Lembre-se, galera, pouquíssimos professores dão aula de software estatístico, tá? Esses dados, por exemplo, eu aprender a mexer com SAS, eu tive que pagar alguém para me ensinar. Né? Fiz algum curso, inclusive tem um curso aberto para, acho que lá na UFV, para você quiser aprender a mexer com R, por exemplo, né? Agora tá a fama agora também do Python, né? Então, de vez em quando tem alguns cursos de Python também, né? Então, esses cursos são pagos, né? Eu lembro que eu paguei caro quando eu fiz o primeiro curso de SAS. Isso, assim, cara, eu achava caro, porque eu era estudante, né? Eu paguei R$60, isso lá em 2008, eu acho. Não, 2008 não, 2006. Paguei R$60 naquela época, né? R$60 hoje é caro, imagina naquela época. Né? Como se fosse, sei lá, uns 200, R$300 para você pagar para você aprender. E eu só, tipo assim, e é um dinheiro que você gasta que às vezes você não tem. Né? Então eu estou aqui ensinando para vocês de graça, tá? Não estou ganhando nada com isso. Mesmo só para poder aumentar o conhecimento de vocês, tá certo? É muito diferenciado. Quem sabe rodar análise estatística ganha dinheiro com isso, porque muitos alunos precisam de rodar, lá em Viçosa não acontecia demais. Se precisava de rodar estatística, ou você aprendia, ou você pagava alguém para rodar para você. E aí a pessoa rodava. Ou se não, trocava. Tinha gente que fazia o seguinte: não, eu rodo sua análise estatística, mas em contrapartida você me coloca o meu nome no seu artigo científico.
Então, muita gente publicava, às vezes, né, tinha muitas publicações, porque rodava na estatística do colega, né? E isso é bom demais, porque depois, na hora que você ganhar a bolsa, né, concorrer à bolsa de iniciação científica, seu currículo estava lá em cima, você tinha um monte de, né, artigo científico, por exemplo, né? Bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, tá certo? Então, é uma vantagem. Então, quem tiver um tempinho, aprenda a rodar esse negócio, porque isso só te traz vantagem na sua vida, pode ter certeza. Sem falar que quando você estiver trabalhando com qualquer professor e falar que você sabe rodar sua análise estatística, você vai encher os olhos dele de lágrima, porque a maioria dos alunos não sabe fazer isso, tá bom? Deixa eu só acessar aqui a chamada nossa. O professor hoje passou um pouquinho do horário, mas pelo menos ele não vai dar. Pelo menos ele não vai dar sabatina. Então vamos lá, pessoal, para a nossa chamadazinha. Bom, Afonso, tá aí, né? Presente, professor. André Lima, esse não tá. Andressa tá. Bárbara tá. O Kleber também tá. Eduardo Henrique, esse não. Emanuele não. Eveli não. Fernanda tá aí. Jean não. Guilherme está. Yuri. Yuri está. É porque tem dois Yuri, um com H e outro com I, né? E Ana que não está. Isabelle não está por aí. Yuri Martins está aqui. Ive está aí também. Jamile não veio hoje. Jasmine está aí. João Vitor não. Jordana não. Caleb está aí. Kaique não. Vivian não. Lucas não. Lucas Silva também não. Luiz Felipe não. Luiz Paulo não. Luísa não. Mariana Rodrigues tá. Natália, aliás, Matheus, desculpa, não. Michel não. Natália. Gislene tá por aí. Desenho. Sim, eu já vi. Pablo tá aí também. Paulo também. Pablo. Reiser tá por aí. Aliás, Rafael. Rafael não, peraí. Rafael. Reiser tá aí, né? Rodrigo Alves também tá aí. Tainara Ramos também. Valentine não. Victoria sim. Viviane sim. E o Ellison não está. Prontinho, pessoal. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Desculpe o passar da hora. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente para por aqui. Se tiver, a gente continua aqui, tá bom? Professor, Pode falar. então todos aqueles cálculos, aquelas fórmulas que você usou é que a gente vai ter que usar na prova, né? Exatamente. Então tá. Tá bom? Mais alguma, pessoal? Não, se não tem mais, então fiquem com Deus e